Marco Polo registrou um resultado acima do esperado pelo mercado no primeiro trimestre desse ano. O lucro líquido da fabricante de carrocerias de ônibus chegou a R$ 264.600.000, uma alta de 8,8%. O EBITDA no período atingiu R$ 304.800.000. Analistas consultados pela LSEG projetavam um lucro de R$ 216 milhões e um EBITDA de R$ 289 milhões de reais. Apesar desse bom resultado, o volume de vendas caiu em vários mercados no primeiro trimestre, principalmente no México, maior mercado externo da empresa. E sobre esse resultado, a gente conversa então com o diretor financeiro da Marco Polo, Pablo Motta. Pablo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer, Vitor. Muito obrigado pela atenção e pela abertura desse espaço para a gente estar falando novamente aí sobre os resultados da Marco Polo. Obrigado a você pela disponibilidade. Eu queria começar perguntando, Pablo, se o lucro de 265 milhões de reais veio acima do consenso do mercado, mas a gente teve uma queda de 1,3% na receita e o volume de produção recuando 9%. A gente tem, então, esse diferencial e esse lucro acima do esperado exatamente pela dinâmica de preço, seria isso? A verdade, Vitor, o que a gente tem dentro do primeiro trimestre de Marco Polo é basicamente um resultado onde o mix de produtos ele acabou sendo diferente daquele mix de produtos entregue dentro do primeiro trimestre do ano passado. A gente vê que nesse primeiro trimestre nós estamos entregando veículos rodoviários mais pesados, de mais alto valor agregado versus aquilo que nós entregamos no ano passado. Então, faz com que, de fato, a gente acabe gerando uma melhor rentabilidade. E dentro de um cenário de resultados consolidados, recordando que a Marco Polo tem operações em 7 outros países, a gente vê essa diversificação da Marco Polo em termos de mercado, fazendo com que, como comentado, uma eventual perda de resultados na operação do México, ela seja neutralizada e até efetivamente a geração de valor da Austrália seja superior à perda que a gente vem sentindo. Então, na prática, acho que o resultado desse primeiro trimestre é uma soma das forças que a Marco Polo vem construindo ao longo desses últimos anos para estar diversificando essas fontes geradoras de resultados. Pablo, apesar dessa compensação, eu queria entender um pouquinho os motivos dessa queda. A gente tem uma queda de 80,7% nas vendas do México. O que explica um tombo tão significativo das operações por lá? Queria entender se tem algum tipo de componente geopolítico que de fato impactou os resultados da empresa por lá. Perfeito, né? Acho que esse é um bom ponto, né? Desde do dia da libertação, né? Quando a gente começa a ver as tarifas sendo impostas a diversos países, a gente vai resgatar que o México foi duramente impactado naquele momento, né? O México vinha atraindo muitos investimentos para efetivamente estar gerando valor no México, mas com um fim de exportação para os Estados Unidos. E isso fez com que essa onda de investimentos ela acabasse basicamente tendo agora uma redução, se não eles sendo revistos ou até parado os volumes de investimentos. E aí, por consequência disso, né, menor investimento, menor mobilidade, menor demanda de renovação de frota. E o que a gente está vendo aí no cenário mexicano é uma queda expressiva, né, da demanda de ônibus por parte daquele mercado dentro desse primeiro trimestre e também já desde o segundo semestre do ano passado, né? Então, aqui a gente acredita que a demanda ela deve voltar muito alinhada também com um cenário mais claro dos acordos que serão aí ou deverão ser firmados entre Canadá, Estados Unidos e México com relação aos acordos comerciais existentes naquela região. Exatamente nessa linha que eu queria avançar a nossa conversa, Pablo. Eu queria entender se vocês consideram essa crise, né, na operação no México como algo pontual, algo que pode ser de fato recuperado, sobrepassado, ou de fato, como você disse, né, que há resultados em outros países que compensariam esses resultados no México. Eu queria entender se o México poderia deixar de ser um destino relevante ou um ambiente relevante para as operações da Marco Polo. Não, excelente, né? O que a gente vê, assim, o México, ele é e vai continuar sendo um mercado muito relevante para o Marco Polo, né? É um país bastante populoso,
que acaba se utilizando muito do transporte, no caso terrestre, para fins de locomoção, especialmente em relação aos veículos de mais alto valor agregado, que são os ônibus rodoviários. O que a gente está enxergando é que sim, isso é pontual, né? A gente vê que o mercado mexicano ele vinha, né, buscando criar uma renovação, ele ficou alguns anos impactados, especialmente ali em torno da pandemia, e ele vinha até o ano de 2025, no primeiro semestre, buscando, né, efetivamente retomar a renovação da frota. Isso a gente vê que, no final das contas, é um aumento de demanda reprimida que acaba se materializando no mercado mexicano e que tão logo, né, o cenário seja mais propício para investimento, a gente deve voltar a ver, de fato, o México trazendo bastante valor para o resultado consolidado da nossa empresa. Acho que esse é um lado bom do ônibus, né? O ônibus, se ele não é renovado no time correto, ele gera demanda reprimida, né? E pela dificuldade, uma vez que é um bem que precisa um alto valor de capex, né? E ao mesmo tempo ele tem baixa obsolescência, essa demanda ela se materializa no tempo. Enquanto isso, a gente tem aproveitado aí cenários de países, como é o caso da Austrália, que acabou de fato materializando uma demanda muito interessante. São veículos com novas propulsões, veículos de alto valor agregado, e que de fato a gente já olha a nossa carteira, hoje é uma carteira que ela chega a 2027, já naquele mercado. Então, se nós formos olharmos dentro de um contexto de operações internacionais, né, a Austrália ela vai mais que suprir a falta de México dentro desse, pelo menos esse cenário de curto prazo aí nos nossos balanços. Pablo, exatamente por esse aspecto sobre a elasticidade da demanda que você traz para a gente, eu queria entender como e se um cenário de juros elevados de 2 dígitos que a gente tem aqui no Brasil impactam as operações de vocês. É muito relevante ou exatamente por essa obsolescência das frotas e, evidentemente, essa demanda, principalmente, né, oriunda do setor público, ela tornaria menos relevante um cenário de juros mais elevados? Então, excelente pergunta de fato, assim, quando a gente pensa em fazer um investimento de CAPEX e hoje olhando dentro das taxas de juros que até poucos dias atrás eram as taxas, de certa forma, disponibilizadas para os nossos clientes, era um cliente tomando decisão de investimento de médio e longo prazo, com um custo financeiro girando entre 19% e 21% ao ano, o que efetivamente acaba implicando com que a renovação de frota ela aconteça somente por uma necessidade ou, né, quando os clientes acabam vendo uma oportunidade de estar, de fato, buscando aí mais espaço. O que a gente vê, acho que é importante destacar, né, segmento de urbanos muito impactado, né, a gente vê, de fato, esse cenário de guerra no Irã que acaba prejudicando ainda mais uma renovação em função do aumento do valor do diesel. Então, o segmento de urbano depende de alinhamentos junto aos municípios para fazer ajuste de tarifas, o que faz com que o apetite por renovações seja menor nesse momento em que eles estão tendo também que estar lidando com o aumento do diesel. Segmento de rodoviários, a gente vê um cenário bastante desafiador, mas que, em função de que o aumento do valor do querosene, né, da aviação, ele ter sido super significativo e as tarifas e as passagens aéreas já estavam num patamar de valor bastante elevado frente às passagens de ônibus, isso faz com que a pressão de preços em aumento de passagens aéreas, neste momento, é maior do que a pressão sobre as passagens de ônibus, e isso faz com que o operador de ônibus ele enxergue aí também uma oportunidade de estar transportando mais passageiros. O que acaba nesses últimos dias, a gente ainda, claro, está no aguardo das normativas do Conselho Monetário Nacional, é que na última quinta-feira, o governo acabou publicando o programa Move Brasil, que ele tem por objetivo uma redução no custo financeiro, né, de bens de capital, dentre eles, né, inicialmente era caminhões, e agora, nesse Move Brasil Fase 2, foram adicionados os implementos rodoviários e também o ônibus. E isso deve trazer os custos financeiros, né, se seguir nesse programa Move Brasil Fase 2, a mesma lógica do que foi o Move 1, o Move Brasil Fase 1, a gente vai ver os custos caindo para algo em torno de 13% e 14% ao ano, ou seja, uma queda expressiva aí de 7 pontos percentuais
em termos de custo de financiamento, é uma linha de crédito com um teto de disponibilidade de recursos, mas já passa a ser, né, uma medida que pode estar dentro do ambiente de alta taxa de juros no Brasil, sendo aí um alento para o operador, especialmente do segmento de ônibus rodoviários. Pablo, eu queria entender qual é exatamente esse cronograma, qual que é a previsão acerca de novas licitações para renovação de frotas, principalmente nesses contratos, né, e licitações junto ao setor público. Pensando em setor público, a gente teve recentemente uma licitação muito significativa, que foi o programa do Caminhos da Escola, né? Então, esse é um programa de ônibus escolares, então, que envolve urbanos, micros e volares. Foram licitados um pouco mais de 7.000 ônibus, né? E nessa licitação, a Marco Polo, ela acabou efetivamente, né, logrando aí, saindo exitosa com aproximadamente os 600 ônibus volares e aproximadamente aí algo em torno de quase 6.000 entre micros e urbanos, que foi em parceria junto com uma das montadoras de chassis. Então, de fato, assim, quando a gente olha em termos de licitações, aquilo que hoje nós temos vigente já é uma expectativa super positiva para o negócio, né? Então, caminhos da escola, a gente deve estar iniciando a entrega desses produtos ao longo desse nosso segundo semestre, mas é aproximadamente 7.000 ônibus que a gente já tem basicamente podendo ser exercido a compra por parte do governo entre esse e o próximo ano. E a gente tem também, falando de licitações, então a operação do Ministério da Saúde, né? Essa operação nós ganhamos no ano passado por uma entrega de até 3.000 ônibus, que é um modelo micro-ônibus, mas num nível mais executivo, de mais alto valor agregado. E esse produto a gente tem aí pelo menos contratos já firmados para uma entrega de até 1.500 ônibus até meados aí desse ano, né, final desse primeiro semestre. Então, quando a gente olha assim, vendas de privado, que é aquilo que nós falamos ali antes, a gente começa a ver programas de governo como o Move Brasil, dando um alento para os operadores aí nesses próximos dias com essa nova linha de financiamento, setor de urbanos com algumas dificuldades em função, principalmente agora, do aumento do diesel. E quando a gente vem para o cenário de licitações, vendas para o poder público, a gente vê um cenário super positivo, uma vez que as licitações vigentes, a Marco Polo acabou efetivamente aí obtendo o êxito em uma parte muito relevante, né, dessa carteira que foi disponibilizada aí pelo governo. Conversei com Pablo Mota, diretor financeiro da Marco Polo. Pablo, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, um excelente dia e novamente agradeço aí pela oportunidade de a gente estar conversando com vocês. Nós Um grande abraço. Forte abraço.